Está aqui com o prefeito Márcio Serrão, que está encerrando o segundo mandato dele como prefeito de Laranjal do Jari. A gente está às margens do Rio Jari, né, numa propriedade rural aqui. E a gente quer saber, prefeito, depois de 8 anos governando Laranjal do Jari, qual é a sensação que fica, o senhor se despedindo agora do mandato, né, no dia 1º de janeiro, passando o bastão para o Ted, o novo prefeito. Faltou fazer alguma coisa? O que foi que o senhor achou que, assim, que eu queria muito fazer, não deu para fazer? O que é que o senhor se orgulha de ter feito? Qual é a avaliação que o senhor faz? Celes, foi um desafio muito grande, né? Quando nós assumimos a prefeitura de Laranjal do Jari, nós assumimos depois da sua maior crise política, econômica, social da sua história. Nós tivemos 5 prefeitos em 4 anos que nos antecederam. Eu lembro da inconstância política, a gente não sabia quem era o prefeito de Laranjal do Jari na época. Com essa problemática que nós enfrentávamos, o censo educacional ele defasou. Nós perdemos muitos alunos da rede municipal para a rede estadual, por falta de merenda escolar, por falta de estrutura das escolas, por falta de condições de trabalho para os profissionais com salários defasados, salários atrasados, 13º atrasado, ou seja, então existia um desequilíbrio administrativo muito grande na educação e não foi diferente na saúde. A saúde também, ela passou por diversas dificuldades, falta de medicamento, falta de condições de trabalho para os profissionais da saúde. Eu lembro que os salários da prefeitura estavam atrasados há meses, né? Isso. Nós recebemos diversos bloqueios de RPV, bloqueio de precatório nós recebemos até hoje, por dívidas geradas por essa inconsistência política, administrativa. Ou seja, pegamos o município realmente todo destruído, né, administrativamente. E um povo desacreditado no futuro melhor, um povo que realmente estava desanimado. Inclusive eu pensei até em renunciar 2 vezes no ano de 2017. A primeira, pelos bloqueios, a primeira vez que eu pensei em renunciar foram pelos bloqueios que eu recebia de RPV, né, que me impossibilitavam até, muitas das vezes, de pagar a minha folha. E aqui eu tenho uma gratidão muito grande pelo Poder Judiciário, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Ministério Público, que entendeu as dificuldades e o momento que nós estávamos passando e que passou a nos ajudar. E o segundo momento que eu pensei em renunciar também foi por desconhecer a queda dos recursos em setembro e outubro, que o governo federal ele restitui o imposto de renda, né? Você já imagina. Que todo ano tem nessa época essa queda. Todo ano tem nessa época. E eu, apesar de todas as dificuldades, ainda tinha que enfrentar os períodos de crise financeira que se resguarda ali para o mês de setembro e outubro. Mas nós conseguimos enfrentar tudo isso e começamos a planejar o Laranjal do Jari, né? E Deus ele foi maravilhoso na minha vida. Foi maravilhoso na minha vida, foi maravilhoso na vida da minha equipe, na vida do meu vice-prefeito Tadeu. Deus foi importantíssimo nesse processo todo, porque tudo seguiu numa linha, num caminho que nós, seres humanos, se tivéssemos planejado sozinhos, não conseguimos trilhar. Deus tem um amor muito grande pela nossa terra. Deus me deu a sabedoria, me deu a paciência, me deu o discernimento ideal para que a gente pudesse sair daquele momento de crise e planejar. Os primeiros passos foram vocês conseguirem um apoio, a sensatez, o bom senso do judiciário para destravar aqueles bloqueios. Isso. E como foi a construção do apoio político para vocês terem recurso também para tirar Laranjal do Jari do chão? A bancada federal foi muito importante, né? Ali coordenada pelo senador Davi Alcolumbre, né? Pelos 3 senadores, senador Randolph, na época era o próprio senador Capi, que também nos ajudou de alguma forma, a bancada federal do primeiro período, não vou citar nomes para mim não ser injusto com nenhum deputado federal, essa bancada de hoje que nos ajuda, ou seja, mas ali nós capitaneamos recursos muito maiores através do mandato do senador Davi Alcolumbre. Ele que foi o maior destinador de recursos para essa região. Foi ele que fez com que a gente transformasse essa cidade
numa cidade melhor e mais acolhedora para toda a nossa população. Mas às vezes dinheiro não é, até nem é o problema. Às vezes quando o gestor contrata uma obra e ele tem dinheiro em caixa para bancar aquela obra, aí às vezes a empresa tem alguma incapacidade técnica, aí a obra trava e a obra vai ficando para lá e demora anos para acontecer, muito além do previsto, né? Como foi que vocês conseguiram contornar isso, começando a obra e concluindo a obra? Assim, a gente viu uma mudança muito grande de urbanização na cidade, né? Eles têm gestores que têm dificuldade de assumir quais são os verdadeiros responsáveis pela mudança em suas cidades. Eu não tenho essa dificuldade. Muito pelo contrário, eu tenho gratidão. Gratidão por toda a bancada e principalmente pelo senador Davi, que ajudou a transformar a minha cidade. Eu acho que você assumir isso é reconhecer quem realmente tem um cuidado pelo povo. Mas ser uma equipe também, você não teria o resultado, né? Uma equipe que o senhor montou. Você acabou de fazer uma fala que ela tem que ficar guardada nessa entrevista. Presta bem atenção. Quando você tem um recurso, você tem uma equipe boa, você executa de forma esplêndida, de forma rápida, que resolve de imediato o problema da população. Não é isso? Só que assim, por que eu falo de não ter a dificuldade de assumir a disponibilidade dos recursos e por quem foi que disponibilizou esses recursos? Porque por mais que você projete uma cidade, por mais que você tenha uma equipe que projete, por mais que você tenha uma equipe boa que aprove os seus projetos, por mais que você tenha todas as condições necessárias para mudar uma cidade, se você não tiver quem destina o recurso necessário, é uma via de mão dupla, né? É um conjunto, é a equipe e quem disponibiliza, anda lado a lado, entendeu? Por exemplo, a gente não pode, eu não posso ser egoísta o suficiente para dizer que só a minha administração mudou lá na Laranjal do Jari. Não, eu tive apoio, eu não fiz sozinho, eu não transformei a minha cidade só, eu transformei porque eu tive as condições necessárias de transformar. Tive Deus em primeiro lugar e a bancada federal que me disponibilizou, e aqui, como eu falo, coordenada pelo senador Davi Alcolumbre, que disponibilizou muito recurso para cá. Tem gente que não aceita falar quem é o verdadeiro responsável. Eu não tenho essa dificuldade. Então o Laranjal do Jari, ele mudou a história. Olha, se você for fazer um comparativo de antes da minha gestão para a minha atual gestão, nós asfaltamos aí praticamente 60% da nossa cidade. Da sede do município. Da sede do município. Recurso do governo do estado que nos ajudou na época, através do governador Valdez, que pavimentou aqui praticamente 27 quilômetros. E nós, através das emendas do senador Davi Alcolumbre, contemplamos aí para mais de 30 quilômetros de asfalto com o recurso dele. Aí se você for para aquela escola linda que eu lhe mostrei lá embaixo, recurso do senador Davi Alcolumbre. Aí se você for para aquelas passarelas que você passeou no Samaúma, recurso do senador Davi Alcolumbre. Aí se você for para toda a manutenção que nós damos no sistema de saúde, até hoje o nosso PAP é enchido pelo senador Davi Alcolumbre. O senador Randolph nos ajuda com uma parte das suas emendas parlamentares. Se você for para dentro da garagem da prefeitura hoje, os maquinários, o senador Davi Alcolumbre, tem máquina lá disponibilizada pelo senador Lucas, tem máquina lá disponibilizada pelo senador Randolph Rodrigues, tem equipamentos comprados pela bancada federal. Ou seja, nenhum município desse estado. Foi uma grande união, né? Não estou falando do partido, né, que o senhor faz. Uma união mesmo de esforços, né, de todas as forças políticas, né? É, uma união de esforços. E o morador de Laranjal do Jari, ele cuida bem da cidade? Cuida. Na verdade, não é fácil mudar a cultura de um povo. A cultura de um povo a gente muda dando exemplo, né? Se você... e o exemplo ele arrasta, né? Então, se você montar as condições necessárias para que a cidade se mantenha limpa, pintadinha, ao meio-fio, organizada... A gente não vê lixo pela cidade, assim, as pessoas jogando lixo, né? Isso aí a gente tem a gratidão pelo governador Clécio, que mantém um convênio com o município de limpeza urbana, que garante com que a nossa cidade permaneça limpa, pintadinha, organizada. Então, quando você limpa, que você pinta, que você deixa bonito, até o próprio cidadão tem receio de... Fica intimidado de jogar o lixo ali onde está limpinho, né? Isso. Então, é disso que eu estou falando. Aqui nós temos as parcerias ideais para
diversas soluções. Por exemplo, eu tenho um convênio com o governador Clécio também, do combustível. Por exemplo, vamos fazer o aniversário da cidade agora. Aniversário da cidade que vai atrair pessoas de toda a região aqui do Vale. Nós somos um município de fronteira. Vem gente de Almirim, vem gente de Porto de Mós, vem gente de Vitória do Jari, vem as pessoas de Macapá, dos outros municípios para participar do evento do aniversário da cidade. Uhum. O governador Clécio assumiu um compromisso com a gente de bancar aí praticamente 60% a 70% de todos os recursos para que a gente pudesse fazer com que essa festa acontecesse e que a nossa população realmente pudesse divulgar a nível estadual e até interestadual aquilo que nós temos de melhor na nossa terra. Prefeito, depois o senhor foi deputado estadual, engatou já no mandato logo depois de prefeito, 2 mandatos, mais 8 anos. E agora? Assim, o que o Márcio Serrão, como político, vai fazer agora depois do mandato? O Márcio Serrão tem 2 guias na vida. Eu tenho o guia espiritual, que é o meu Deus Todo-Poderoso, que é Ele que vai determinar qual é o meu futuro, nosso Deus Todo-Poderoso, que é Ele que vai guiar meu futuro. E tenho um líder político na terra, que chama-se senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, hoje, eu não posso tomar uma decisão sem falar com ele. Ele direciona o meu caminho político, porque tudo que eu sou e tudo que eu represento hoje para o meu povo e para a sociedade amapaense, aqui sem fazer muito rodeio, sem puxação de saco, sem querer exaltar um único ser humano ou algo nesse sentido, mas se hoje eu tenho um nome e as condições necessárias para me candidatar de uma forma que me dê as condições necessárias para me eleger, quem me deu essas condições foi o senador Davi, através das suas emendas, que me permitiu transformar a minha cidade e a vida do meu povo. O senhor tem quantos anos agora? Eu tenho 46 anos de idade. E o senhor descarta um dia disputar o governo do Estado? Está nos seus planos, está no seu radar isso um dia? Dar essa contribuição, levar essa experiência de Laranjal do Jari para os restantes dos municípios? É um desafio, né? E como eu sou um homem forjado pelo desafio, eu não descarto a possibilidade de disputar nenhum tipo de cargo eleitoral no estado do Amapá. Eu sou filho de Macapá. Não nasci aqui na Laranjal do Jari, porque na época não tinha hospital. Minha mãe engravidou aqui e eu nasci em Macapá e logo após a recuperação da minha mãe eu voltei para cá. Então eu me sinto realmente filho de Laranjal do Jari. Você podia dar uma contribuição lá na capital também, né? De repente, na prefeitura de Macapá. É isso aí. Assim, a gente fala das condições, né? Quando a gente fala das condições administrativas, a gente tem que ressaltar que toda boa gestão ela precisa de parceiros, né? E aqui a gente não pode questionar o trabalho de nenhum prefeito, de nenhum município, até porque nós todos somos colegas de trabalho, né? Mas a gente deve ressaltar sempre que todo o desenvolvimento que aconteceu no estado do Amapá ao longo desses 6 anos, principalmente, aí 7 anos, tem uma pessoa que teve um poder de articulação muito forte lá em cima, que realmente nos deu as condições necessárias de montar o estado. E eu vou falar aqui de forma geral. Não é só o prefeito Márcio Serrão que ele deu condição, ele deu condições para o prefeito de Macapá, ele deu condições para o prefeito de Santana, ele deu condições para o prefeito dos 16 municípios do estado do Amapá. Se você for fazer uma visita hoje, no estado do Amapá como um todo, toda a infraestrutura que existe lá, existe a força da bancada federal, como todos os outros senadores, do senador Randolfo, vou aqui repetir, do senador Randolfo, do senador Lucas, dos deputados federais, existe um esforço dele, mas o poder de articulação que foi construído através de um amapaense no Congresso Nacional, foi quem proporcionou mesmo, foi a válvula propulsora da quantidade de recursos. Tanto é que, se você observar hoje, os grandes estados, a mídia nacional, ataca o Davi 24 horas por dia. Você sabe por quê? Por causa dos recursos que ele manda para cá. Porque é inadmissível para eles, que um estado tão pequeno receba tanto recurso do governo federal. Então, o senador Davi Alcolumbre hoje, ele recebe uma represária
né? Até de algumas lideranças políticas da própria capital que querem o espaço dele. Até da imprensa nacional lá. Da imprensa nacional e de algumas lideranças da capital que querem o espaço dele sem ter as mínimas condições de ter o poder de articulação que ele tem no Senado Federal. Então, dificilmente, olha, só para você ter uma ideia, se você for fazer hoje um estudo da história política do Brasil, eu creio que teve só 2 presidentes do Congresso de Estado pequeno, que foi o Romero Jucá em Roraima, que é um estado muito pequeno aqui do norte, e o senador Davi Alcolumbre do Amapá. O Romero Jucá foi tão vítima, foi tão atacado quanto o Davi. O Romero Jucá ele transformou a cidade de Boa Vista, em Roraima. A capital, transformou o estado. E a mesma coisa o Davi está fazendo aqui. A mídia nacional não permitia, até que executaram o cara politicamente, tiraram o cara do cenário. E com o Davi aqui, o amapaense que se preze, que goste realmente de ver as melhorias acontecendo, tem que cuidar de uma das pessoas mais importantes da política amapaense no cenário nacional. Esse reconhecimento aí é essencial, então, para a continuidade do projeto, então. De todos os projetos políticos de todos nós, do prefeito da capital, do prefeito de Santana, do prefeito de Tartarugalzinho, do prefeito de Pracuúba, do prefeito de Serra do Navio, de Oiapoque, de todos os municípios que contemplam a capital. Por quê? Porque dificilmente nós teremos um novo amapaense presidente do Congresso. Dificilmente nós teremos um novo amapaense que pode ter esse poder de articulação que socorra um estado tão pequeno e tão isolado do país. Hoje o estado do Amapá é um estado com potencial monstruoso econômico, né, com a implantação dos poços de petróleo lá no litoral do Oiapoque e de Calçoene, e que eu tenho a convicção que o Davi, virando presidente do Congresso Nacional, junto com a força da bancada federal do Amapá, eles irão conseguir ganhar essa guerra aí do IBAMA e dos ministérios para que a gente possa realmente fazer com que um povo, porque a população da Amazônia volte, um pedaço da Amazônia volte a se tornar um potencial econômico. Bacana. Prefeito, obrigado por ter recebido a gente aqui no Laranjal do Jari. A gente vai com uma impressão muito boa, com as imagens muito boas de Laranjal do Jari. Quem é do Amapá e conhece o Amapá sabe, vendo as imagens hoje, consegue comparar com o que era antes e consegue notar com certeza a transformação. É isso aí. Célis, eu te agradeço pela visita no nosso município. Eu que agradeço pela acolhida. E eu quero aqui aproveitar esse momento da entrevista para convidar toda a população amapaense para vir conhecer Laranjal do Jari. E os investidores também podem montar negócios aqui no Laranjal do Jari. Os investidores aí que têm essa visão aí para a vertente do turismo, que comece a visualizar Laranjal do Jari como potencial. Porque nós temos potencial. Aqui nós temos a Cachoeira de Santo Antônio, aqui nós temos os melhores balneários de água cristalina da região amapaense. Aqui nós temos um potencial turístico de pesca esportiva grandioso. Aqui nós temos os peixes mais brigões da água doce. Aqui nós temos o pirarucu, aqui nós temos a pirarara, o jaú, nós temos o tucunaré, nós temos o trairão de lajeiro, nós temos o surubim, nós temos o filhote, nós temos os peixes mais brigões da água doce. Então essa é um atrativo para aqueles que gostam de pescar, para aqueles que gostam da prática esportiva da pescaria, né? E a gente está aqui, com certeza, com o município preparado, acolhedor, com uma rede hoteleira robusta, com restaurantes com condições de receber, para que a gente possa receber os nossos turistas futuramente e dar as condições necessárias para que eles possam voltar sempre e convidar para conhecer essa nossa região que é tão linda. Eu quero voltar. Pronto. Valeu. Prefeito, obrigado. Junto. Até a próxima. Tamo junto. Bom descanso, né? Bom descanso. Até mais. Um abraço.